Amém, queridos? Você que nos acompanha ao vivo e online, somos uma igreja que existe para abençoar a sua vida. A Igreja Batista Bom Retiro nasceu há 40 anos e nós estamos muito felizes de poder caminhar ao seu lado nessa jornada de fé. Hoje, pela manhã, recebi um WhatsApp, um número do exterior, DDI, eu acho que é 224, uma pessoa perguntando: pastor, aqui onde eu moro não tem igreja. Ela não franqueou a mim a possibilidade de saber, vou falar com essa pessoa mais tarde, mas de alguma maneira ela descobriu o meu número, perguntou para mim: pastor, eu quero ficar debaixo da cobertura espiritual da Igreja Batista Bom Retiro. Então, para vocês todos que estão afastados, existe uma igreja para acolher vocês. No ano de 2022, esse ano, nós vamos ministrar aqui na igreja um seminário avançado em intercessão em chamas. Toda a igreja é convidada. Não é igreja, eu vou dar para você o livro. Aqueles que nós vamos abrir o número de vagas, de 300 a 400 vagas para a igreja em Bom Retiro, para os membros da igreja, para aqueles 400 primeiros que se inscreverem. Mas você que está fora da igreja, você que não conhece, você vai ter a oportunidade de vir para Curitiba, passar o final de semana com a gente. Você que não é batizado, você vai passar pelo batismo das águas. Então quero pedir para você se esforçar, trabalhar com o pessoal do Rota Membresia, pastor Paulo Veste e todo o seu time da integração, para que chegue aqui no mês de março, além de você ter comunhão e conhecer a igreja, conhecer as pessoas, conhecer o espaço físico, você também, que ainda não foi batizado, você seja batizado com a gente, amém? Deus abençoe. Vamos lá, queridos, já oramos. Que bom que você está aqui, e que bom que você decidiu vir adorar ao Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sentido da vida. Eu tenho um aviso aqui, esse é o único aviso? Então o Ministério Raia vai retornar no próximo sábado, dia 15, e na outra quarta-feira também, o Quarta-feira retorna, e todo final do mês, nós vamos ter um Quarta-feira de libertação, todo final do mês. Então, você que tem gente que sofre, que não consegue dormir, que está cativo nas drogas, que está enfermo, que está numa cadeira de rodas, você que percebe que o mundo espiritual maligno, ele te assedia, ele te persegue, ele impede você de avançar. Se você percebe que existem pessoas que vivem perto de você e que precisam de libertação, todas as últimas quartas-feiras do mês serão quartas-feiras de libertação. Eu quero que a igreja experimente o poder de Deus. Você precisa saber o poder do nome de Jesus, não apenas como alguém que você aprendeu na escola bíblica, mas como um nome que é sobre todo nome, amém? Amém, vamos lá. Queria falar um pouquinho sobre o sentido da vida. Existe uma disciplina dentro da engenharia aeronáutica chamada cálculo vetorial. O que é um vetor? O vetor é algo que te dá uma direção. Por exemplo, quando você pega uma bússola, e a bússola está sempre apontando, a bússola ferida, né? Ela está apontando para o norte, chamado de norte verdadeiro. Ela aponta para você e te dá uma direção. Então, dependendo de onde você quer ir, o que você faz? Você faz girar a bússola. O nome disso é azimuth. Ela vai te dar uma direção. Mas a direção é uma linha reta que vai de uma cidade a outra. Vai de Curitiba a Florianópolis, vai de Curitiba a Brasília, vai de Curitiba a São Paulo. Mas também vem de Florianópolis para Curitiba, também vem de Brasília para Curitiba, ou também pode vir de São Paulo para Curitiba. Isso a gente chama de direção. Agora o sentido dá para você o quê? Dá para você a seta que aponta. Qual o sentido, pastor, de tudo que eu estou vivendo? Porque tem gente
que não vê sentido na vida. Tem gente que não vê sentido no que está passando. Tem gente que não vê sentido. Pastor, para que isso? É muito comum, por exemplo, os mais jovens, quando fazem vestibular ou Enem, eles perguntam assim, mas eu vou ser médico, para que eu tenho que aprender uma determinada matéria? Por que eu tenho que aprender fatoração ou produtos notáveis? Por que eu preciso aprender tantas regras de português? Ou, o contrário, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um físico. Por que eu tenho que conhecer a respeito da biologia? Existe uma maneira de Deus dar para a gente uma massa crítica de pensamentos. Existe uma maneira de Deus nos amadurecer. E são pequenas experiências que a gente vive, algumas delas que traumatizam, são experiências que muitas vezes nos motivam, que nos empurram, outras que nos amedrontam e nos limitam. Foi bom o pastor Samuel ter falado isso aqui. Não há limites para o nosso Deus. Mas o mundo começa a achatar a gente com ideias e com pensamentos que você começa a imaginar. Existem na nossa vida algumas experiências que são experiências do não. E você passa ano após ano recebendo não, não, não. E você fala, qual o sentido disso tudo? Sentido, ele vai levar você para um lugar. Bom ou mal, o sentido vai te levar a um destino, a um propósito, que pode ser um lugar bom, um lugar ruim. Diz assim, Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1, esse texto vai até o verso de número 9. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. De novo, o diabo o levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo. Para onde você é levado? Por quem você é levado? E que lugar é esse? A gente experimenta tempos ou lugares que não são agradáveis. Quem levou Jesus para o deserto foi Deus. Quando Deus ele quer algo conosco, quando Deus ele quer matar dentro de nós uma vida escravizada por pecado, não se engane, ele vai nos levar para o deserto, mas não porque ele é mau, mas porque ele é bom. Quando Paulo escreve sua segunda carta aos Coríntios, ele fala o seguinte: quando nós éramos crianças, os nossos pais nos disciplinavam com a correção. Isso não era motivo de alegria na hora, não. Mas isso produzia o quê? Produzia em nós vida. Da mesma maneira, se vós sois filhos de Deus, vós sois disciplinados. Uma vida, você fala assim, mas aquele sujeito ali, ele apronta todas, ele faz o que quer da vida, é um enlouquecido, e nada acontece com ele. Sabe por quê? Porque ele não é filho de Deus. Você tem filho, ou você quer ter filho, você vai dizer, vai ver o tempo em que você vai ter que corrigir, ou você já teve que corrigir seu filho. E é necessário sabedoria para corrigir. Porque tem a correção que é um abuso. Aí você afasta o teu filho de você. Mas tem a correção que é amor, e você traz o teu filho de volta. Isso tem a ver
com violência de palavras, ou agressões, ou violências emocionais. Isso tem a ver com inteligência na maneira de você cuidar, e Deus é muito inteligente. Então o que Deus faz quando Ele quer nos ensinar? Ele pega a gente e deixa a gente um tempo, não é a vida inteira, dentro de um lugar que a gente se sente muito desconfortável. E tem gente que está experimentando esse desconforto, e ele pergunta, mas qual o sentido disso tudo, pastor? Por que tudo isso tem, por que comigo? Por que não acontece com o vizinho? Por que não acontece? Espera aí que eu tenho uma listinha de inimigos, é esse aqui que tinha que estar experimentando isso, não eu. Por quê? Porque o propósito de Deus para mim e para você são propósitos exclusivos, são absolutamente singulares. E o fato de você estar num lugar confortável, folgado, abundante de tudo, também não significa que quem te levou para lá foi Deus. Pastor, só quer dizer que tudo que é ruim vem de Deus e tudo que é bom vem do diabo? Não, não é nada disso. Eu estou dizendo para você que muitas vezes Deus está tentando tratar com você algo, está tentando ensinar para você algo, Ele está te espremendo, Ele está arrochando, Ele está colocando você dentro de uma depressão, e eu não estou falando da depressão clínica, mas no momento em que você fica triste, mas Ele quer falar algo com você está no centro da vontade de Deus. Deus leva a gente para deserto, mas também Deus tira a gente de deserto. Mas o deserto, ele é necessário para quê? Para cumprir um propósito de maturidade na vida da gente. Ninguém que era escravo conseguiu entrar na terra da promessa. Então, quando Deus diz não para a gente, Ele não está sendo sarcástico, Ele não está sendo maligno. Deus é bom o tempo todo. Deus disse não para Paulo. Paulo ora 1, 2, 3 vezes, ele pede o quê? Tira de mim esse espinho na carne. Gente, um espinho na carne, ele vai inflamar a sua carne. Um espinho na carne, nos membros dos pés, das mãos, gente, são coisas que vão tirando a mobilidade da gente, você vai andar mancando, e tem gente que vive mancando, e fala, pastor, por que a minha vida é essa, eu levanto e caio, eu perco o equilíbrio, por quê? Porque tem sempre algo doendo. O espinho na vida de Paulo, não era mal, e ele clama para que Deus tire o espinho, e Deus diz para ele, não. Mas ele não clama uma vez, ele clama 1, 2, 3 vezes, Deus diz, não vou tirar. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele vai dizer, então, diga o fraco, eu sou forte. Nos momentos em que a gente se sente muito forte, muito capaz, muito soberano de tudo, não, isso aqui eu sei fazer, são os momentos em que nós fazemos e entramos nas situações mais difíceis da nossa vida. Eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso de conselho. É nesse momento da arrogância, do orgulho, em que a gente quebra a cara. É por isso que o fraco, ele é tão exaltado na Bíblia, no seguinte sentido. Você pega o Sermão do Monte, especialmente o Sermão do Monte de Lucas, capítulo 6, do Evangelho de Lucas, ele vai dizer o seguinte, feliz ou bem-aventurado o manso, o humilde, bem-aventurado o que chora, bem-aventurado os pobres, os famintos. Então você olha para a sua vida e fala assim, não, eu não quero ser pobre, eu não quero ser faminto, eu não quero ser manso. Aliás, pastor, eu estou cansado de ser mansinho, e todo mundo vem aqui e me pisa, e me machuca, e me destrói, e eu estou cansado disso, eu estou cansado de oferecer outra face,
Eu estou cansado de caminhar uma segunda milha. Eu estou cansado de ser espizinhado, de ser depreciado, de ser deixado para trás. Eu não quero ser manso. Eu não quero ser pobre. Eu não quero ser aquele que chora, porque bem-aventurados são os que choram, mas eu não quero. Bem-aventurados são os que têm fome e sede. Não, pastor. Não é isso que eu quero. Por que Jesus, ele diz que os mansos herdarão a terra? Por que ele diz que os que têm fome e sede serão fartos? Por que ele diz que os que choram se alegrarão? Porque dependendo do lugar que Deus me leva, dependendo da experiência que eu tenho, eu vou chorar mesmo. Porque ninguém pode se alegrar com aquilo que é mal. Ninguém pode se alegrar com aquilo que frustra. Eu falei aqui acho que eu falei ano passado, que minha filha, muito menina, eu a levei a um lugar muito frio, tão frio quanto Curitiba, e ela ficou zangada comigo. Por quê? Porque ela queria mergulhar numa piscina, num lugar que era muito gelado. Eu disse, não, mas eu quero, mas não vai. O Arthur, meu filho, ele era pequeno, ele cismou que ele queria comer lixo. Sabia disso, criança? Ele olhou para aquela cesta e é o lixo do banheiro. Então, pai, ele vê aquilo que a gente não vê. Então, esse não é um não que corta o teu barato, mas é um não que protege você. Agora, não vamos ficar só no não. O nosso Deus é um Deus de sim. É interessante como é que a palavra de Deus, ela mistura 3 expressões: obediência, bênção e prosperidade. Essas 3 palavras, elas caminham absolutamente juntas na Bíblia Sagrada. Se você obedecer, a bênção vai estar em você. E se a bênção estiver em você, você vai multiplicar e você vai prosperar. Por incrível que pareça, domingo após domingo, eu ministro a palavra de Deus, e eu digo para Deus, eu não quero me desviar da tua palavra. Se há algo que você vai aprender dentro da Igreja Batista, é que nós prezamos muito pela palavra de Deus. Mas isso não pode ser razão de orgulho nem desequilíbrio. Porque tem gente que fica só na palavra de Deus e esquece do poder de Deus. E tem gente que fica só no poder de Deus e esquece da palavra de Deus. Ambos estão desequilibrados e ambos estão em pecado. Jesus diz: vós pecais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando Deus diz para mim que a obediência vai me favorecer, a gente liga a santidade à obediência. E são 2 coisas absolutamente distintas. Santidade é relacionamento. Obediência é a fidelidade que eu tenho, a confiança que eu tenho, de que aquilo que o meu Deus diz é verdade, e aquela sementeira que eu vou fazer vai me dar um fruto e eu vou colher daquele fruto. São 2 coisas diferentes. Tem gente que acha que a santidade é pesada, e não é. Tem gente que acha que a obediência é perder, e não é. Então, por que você olha para a vida de alguém e tudo dá certo, e você olha para a vida de alguém que nada dá certo? Isso vai depender do propósito e do sentido da vida. Jeremias, ele foi parar com a fidelidade dele, sabe aonde? Ele foi enterrado com lama até o pescoço. É isso que a Bíblia diz, até o pescoço, porque ele foi fiel, porque ele foi obediente. José foi obediente, fiel,
E terminou onde? Numa masmorra. Não, ele não terminou lá, mas ele passou alguns anos lá, dentro de uma cadeia egípcia, apesar da sua fidelidade. Ele pergunta a Deus: mas que é isso? Isso não tem sentido nenhum. Então, tem gente que está na igreja, fala assim: eu vou ser bem bonzinho, eu vou ser bem obediente, e aí nada de mal vai me acontecer. Olha para mim, não é nada disso. Não é nada disso, por quê? Porque Deus, Ele tem uma maneira de nos ensinar, e até mesmo de testar a nossa fidelidade. Em Deuteronômio capítulo 8, Deus fala assim: fui eu que levei você para o deserto, para te humilhar, meu Deus, para te deixar ter fome, para te fazer entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e para saber o que havia no seu coração. Quando a gente passa por momentos ruins, por momentos difíceis, Deus está investigando a gente com uma lupa. Deus está olhando para a gente com um microscópio para saber o seguinte: vamos ver se ele é só meu amigo, vamos ver se ele é só um adorador, vamos ver se ele é só um homem, uma mulher de Deus. Quando tudo dá certo, vamos tirar tudo dele. A palavra mais impressionante que Deus me deu no ano passado, ano de 2021, eu recebi uma palavra, e não foi uma palavra profética, foi a palavra de um amigo meu, está aqui ele hoje. Às vezes a gente quer ver Deus, mas a nossa vida está tão entulhada de tudo, que a gente não consegue ver Deus. Aí, Deus pega um camarada, eu não sei se você sabe disso, cronologicamente, a Bíblia, ela não está organizada de maneira cronológica. O primeiro livro da Bíblia escrito não foi o livro do Gênesis, foi o livro de Jó. Você sabia disso? Você sabia? Quem não sabia, levanta a mão. Quem não sabia? Agora você sabe, pode baixar a mão. O primeiro livro escrito, estou falando de cronologia de tempo, foi o livro de Jó. Mas Jó é organizado nos livros poéticos, junto com Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão. E Jó, ele tinha sua vida tão abarrotada de felicidade, tão abarrotada de prosperidade, que Deus tira tudo dele, tudo. Aí no final, quando ele perdeu tudo, sabe o que ele fala? Antes, eu não conhecia, eu não conseguia te ver, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então às vezes Deus tem que tirar tudo da gente para a gente enxergar Ele. Às vezes Deus tem que levar a gente para o deserto, para você aprender que você não vive daquilo que você pensa que você vive de promessa. Você vive da bênção de Deus que Ele dá, mas que você está pensando que vem da obra das tuas mãos, que vem da sorte. Olha a família que eu nasci, pastor. Um pai bendito, uma mãe bendita, um irmão que não puxa o meu cabelo. Olha que sorte. Isso não é sorte, isso tem o quê? Diga, isso tem um sentido e um propósito. Diga, sentido e propósito. Pode dizer, existe sentido e propósito. Então não há nada acontecendo na minha vida ou na sua vida que não esteja dentro de um propósito. E é aí que a gente ganha o sentido. Nós somos dirigidos, esse vetor, por um propósito. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Existe um destino para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pastor, qual é o sentido da vida? É você ser igual a Jesus Cristo. Deus, Ele está colocando a gente dentro de um torno, e ali Ele está esculpindo a nossa história. Depende da maneira como nós reagimos. Tem gente que demora mais a aprender, tem gente que é insensível, tem gente que Deus está falando com ele, e ele está fazendo ouvido de mercador. Tem Deus que Deus está tratando com carinho, tem gente que Deus está tratando com paciência com todos, mas em todos nós há um propósito. Todas as coisas, nisso em todas, Deus age em tudo que acontece. Para quê? Para o bem ou para o mal? Para o bem. Apesar de todas as coisas não serem tão boas. Não é bom pegar Covid. Não é bom pegar influenza. Não é bom viver sob um governo que você não tem empatia. Não é bom viver numa casa sozinho, mas também não é bom viver numa casa onde há guerra todo dia. Tem gente que não quer voltar para casa, porque a sua casa é um local que, em vez de ser de acolhimento, de conforto, de aconchego, a casa é de quê? De confusão. Pastor, ele é uma bênção, mas não pode beber. Porque quando ele bebe, pastor, aí ele não é ele. Então fica todo mundo preocupado para saber se ele, quando chega para casa, passou antes, ou veio direto para casa, ou passou antes no bar para beber com os amigos. Agora, tudo isso vai cooperar para o bem, seja o que é bom, seja o que é ruim, mas tudo vai cooperar para um propósito. Qual é o sentido da vida? Olhe para mim. O sentido da vida é você ser igual a Jesus Cristo. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O sentido da vida é você ser filho. Muita gente se apresenta como servo. Jesus, ele deixa claro, não os chamo mais de servos, mas de irmãos, porque todos sois filhos. Existe um pai no céu, e é complicado, porque de acordo com a maneira como o teu pai te traiu, ou te cuidou, ou te machucou, ou te abandonou, você faz uma relação natural com Deus. A figura paterna presente, e sendo uma bênção, ou ausente, e sendo uma maldição, vai apontar para o caráter de Deus. Nós pais, por exemplo, tomamos o nome de Deus, que é Pai, emprestado, porque Ele é o Pai nosso que está nos céus. Ele é o nosso Pai, e aí a gente pega emprestado o caráter de Deus. Paternidade, gente, é segurança. Paternidade é identidade. Paternidade é amor. E quando nós
quebramos isso. É por isso que eu falei domingo passado que você não tem coisas que você não pode brincar. Uma delas é brincar com a família, é brincar com aquilo que Deus deu de sagrado. É gente brincando de família com 13 anos, com 14 anos, com 15 anos. Há uma libertinagem, que quando você se posiciona contra, você é taxado de todo nome feio. É difícil hoje ser crente com a pressão, não para mim, mas eu vejo por algumas ovelhas, que eles recebem do mundo. Ano passado em nossa igreja, uma menina me procurou, estava junto com outra moça, que tinha vindo ministrar na nossa igreja, falou assim: pastor, uma amiga minha, uma mocinha, uma pré-adolescente, 11 anos, veio e perguntou: pastor, as minhas amigas estão forçando para que eu beije na boca de uma outra. 11 anos, minhas amigas estão forçando no colégio, as aulas tinham voltado, e aí eu não quis beijar, e nenhuma delas fala comigo, elas me excluíram do grupo, de WhatsApp, ou eu já não lembro mais. E aí a moça que estava comigo se antecipou a minha resposta e disse: bem-vinda. É isso que é ser crente. Se o mundo odiou a mim, ele também odiará a vós outros. Se eles rejeitaram a mim, escute isso, eles rejeitarão a vós. Mas se eles creram em mim, também crerão em vós. Então, quando nós falamos de sentido para a vida e propósito da vida, existe uma razão de existência para mim e para você. Mas não significa que tudo que vai acontecer vai ser bom. Eu fico muito impressionado com Paulo, e ele escreve assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aí o povo faz um adesivo, faz camiseta, bota tudo posso naquele que me fortalece. Como que ele diz assim? Não, eu sou vitorioso, e eu ando por cima, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Gente, não é nada disso que ele está falando. Ele fala sobre satisfação. Ele fala: eu sei ter muito e sei ter pouco. Eu sei comer e ser tratado como rei no banquete, mas eu sei passar fome. Eu sei dormir numa cama quente, mas também sei dormir com a cabeça numa pedra, dentro de um buraco. Eu sei ter muito, sei ter pouco. Portanto, tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo. Eu posso até experimentar a vida de pobreza. Eu posso experimentar uma vida de riqueza. Eu posso experimentar perdoar, mas eu posso experimentar ser perdoado. O que nós estamos falando aqui, gente? É sobre satisfação. Ele fala: eu sei estar satisfeito com todas as coisas. E aí, quando você é mimado, aí vamos falar de novo de paternidade, e você recebe tudo, você nunca recebe um não. Quando você não sabe dizer não, e nunca recebeu um não, e tudo que você quer é ler, e o mundo gira em torno de você, e do seu umbigo, e das suas carências, quando tudo e todos são obrigados a te dizer sim, quando você recebe o não, e Deus diz não, eu falei que Deus disse não para Paulo, aí você fala o quê? Eu vou me afastar, vou desviar. Não é bom servir a esse Deus. Por quê? Porque Deus só serve para quê? Para me dar as coisas. Porque Deus só serve para quê? Para contemplar os meus desejos e falar: toma, toma. O que você quer mais isso? Toma. E não é assim que funciona. Deus nos leva para lugares bons. E Deus também nos leva para lugares apertados. Mas por quê? Porque o propósito dele
é fazer com que a gente tenha a experiência do relacionamento da fidelidade. Eu vou adorar a Deus de qualquer maneira. Deus deu, Deus tomou. Bendito o nome do Senhor. Sabe em que Jó faz isso, fala isso? Quando ele perde 10 filhos. Quando ele perde o trabalho dele, a riqueza dele. O coração dele não estava nisso. O coração do profeta Abacuque é um profeta que está na sua Bíblia. Tá bom, gente? É um nome esquisito, mas significa em hebraico abraço. É isso que significa Abacuque. Me dá um Abacuque aqui, ou seja, me dá um abraço. E esse profeta está muito injuriado com Deus. Ele está muito zangado com Deus. Ele está comparando a vida. E ele fala, só eu que estou vendo, só está cego, Deus, só não está vendo. Olha para a minha vida aqui, olha para a vida dos crentes, tudo quebrado. E os ímpios aqui sendo favorecidos. Aí ele começa a bater boca com Deus. E Deus diz, está pensando que está ruim, vai ficar pior. Eu estou mandando uma nação para arrasar vocês. Vocês se desviaram de mim. Vocês vão aprender que o justo, ele não vive pelo que vê, ele vive pela fé. O justo pela sua fé viverá. Abacuque 2,4 é a ponte da reforma protestante. Você sabia disso? Você sabia disso? Agostinho, chamado de santo, Lutero, John Hus, quando eles tiveram acesso à palavra de Deus, todos eles se encontram em Gálatas, em Romanos, em Hebreus. O justo não vive daquilo que ele experimenta de circunstância. O justo não vive por aquilo que ele vê. O justo vive pela fé. É por isso que Jó, no tempo da dificuldade, ele vai dizer o quê? Ainda que ele me mate, nele confiarei. Não vou me desviar, eu vou me agarrar com Deus e vou ficar com Ele todos os dias, sejam dias bons, sejam dias ruins, sejam dias no deserto, sejam dias em Jerusalém, sejam dias no templo, sejam dias na dificuldade, sejam dentro de buracos, sejam dentro de lares quentes, seja sozinho, seja em ajuntamento, eu não vou me afastar do Senhor. Pronto. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida, se você pegar Atos capítulo 14, tem a confusão. Assim, um capítulo de briga. Eles estão saindo, Paulo e Barnabé, amigos, um em carne. Eles estão saindo de uma viagem missionária. E aí tinha um irmão, chamado João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, que está na sua Bíblia. Mas no princípio, no início, o que ele fez? Ele viu que a vida de missionário não é moleza, não. Aí sabe o que ele fez? Bateu em retirada. O nome disso é deserção. A deserção é um crime de morte, inclusive previsto com pena de morte no nosso código. Brasil tem pena de morte? Tem, em caso de guerra. E uma das razões que leva a pessoa à corte marcial é a deserção, é você abandonar o seu posto. João Marcos abandonou o posto. Aí Paulo falou, já conheço essa figura. Aí quando estamos arrumando as malas para sair para missões, aí sabe o que ele faz? João Marcos aparece. Barnabé, vamos dar mais uma chance para ele. Mas não, acabou para ele. Foi uma chance só, não ando mais com ele, busca outro ministério. Aqui não, aí Barnabé, deixa disso. Está pensando que a briga foi de leve, foi de light? Não foi não, querido. O pau quebrou. E aí Paulo pega Silas, sobe para a Síria. Se você pegar o desenho do mapa, ele vai subindo. E aí ele vai pregar na Sicília, vai pregar na Síria. E aí o que Barnabé faz? Vai pregar na Ásia. O sentido separa companheiros de viagem. Sabia disso? A minha visão é
é menos pentecostal, então ele vai ficar numa igreja mais tradicional. Não, a minha visão é do reteté, do fogo. Pastor, todo culto tem que ter batismo no Espírito Santo, todo culto tem que ter um milagre, querido, a gente não vai ficar junto. Então a gente faz o quê? Quando andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, Amós 3:3, não andarão. Aí foi Barnabé e João Marcos para um lado, e foi Paulo e Silas para outro lado. Eles vão chegando numa região chamada Frígia. A Frígia é a região da Turquia, onde estão as 7 igrejas da Ásia. Lá está Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, está ali. Está de frente, assim, para a Grécia, hoje Grécia. Aonde tem ali o istmo de Dardanelos, aonde os 300, não os 300 de Gideão, Leônidas e os 300 de Esparta estão, é lá. Ele vai pregar naquela região ali. E aquela divisão tinha um propósito. Havia um sentido. Qual o sentido de Paulo e Barnabé, que tinham sido ungidos lá atrás? Eles oraram, buscaram o Espírito Santo revelou, separa Paulo e Barnabé para uma obra. Aí eles vão, fazem uma viagem missionária, há um abandono, há uma confusão, o João Marcos vai embora, há uma tristeza, há uma decepção ministerial, eles voltam, e quando eles se preparam para a segunda viagem missionária, aí que o caldo entorna. Você pergunta, qual o sentido? Qual o sentido disso tudo? O sentido sabe qual é? Barnabé e João Marcos evangelizam na Ásia, e Paulo evangeliza em todo o início de Europa. Você passa ali pelo Estreito de Bósforo, você entra na Europa, você vai chegando naquelas Listra, Derbe, Tessalônica, Corinto, você vai avançando até chegar na época, no centro da capital romana, que era Roma. Qual o sentido, pastor? O sentido é você saber que está andando com Deus. Eu acho interessante que quando Paulo e Barnabé estão alegres, planta uma igreja aqui, planta uma igreja ali, vamos em frente. Aí eles chegam num lugar chamado Mísia, na mesma região ali entre a Turquia e a Grécia. Eles vão chegar na Mísia, hoje é pertinho da Bulgária, pertinho, mapa atual. E quando eles vão chegar na Mísia, que eles vão todos felizes, Deus fala com eles, o Espírito Santo fala com eles, não entrem na Mísia. Deus tinha abandonado eles, gente. Tinha, gente. Você fala assim, ó, não tem sentido separar, mas separou. Mas Deus abandonou a caminhada? Abandonou nada. Deus estava lá com Paulo. Deus estava lá com Silas. E eles então driblam, né? Eles fazem uma curva, não entram na Mísia e vão pregar em outro lugar. Então aprenda. Vamos dar um sentido para tudo isso que estamos falando de sentido. Às vezes Deus diz não para a gente, para coisas que estão claras no coração da gente. Eu tenho certeza que eu fui resgatado para libertar cativos. Eu tenho certeza que eu fui resgatado para tirar, Moisés falando, o povo judeu da escravidão do Egito. Mas é no tempo de Deus. Não adianta querer fazer antes. Porque aí a tua vida perde sentido. Quando você coloca o pé entre as mãos, ou a carroça na frente dos bois. Existe um sentido para a vida? Existe. Existe um sentido para aquilo que eu estou experimentando? Existe. Existe um sentido para aquilo que eu vou experimentar esse ano? Existe. Mas eu tenho que entender, é que Deus vai pegar tudo. Vai pegar aquilo que eu fiz de certo e obedeci, e vai pegar, com licença da expressão, as minhas burrices e teimosias. Ele vai pegar tudo isso, todas as coisas. Ele vai fazer com que elas cooperem para o bem. De que maneira? Me fazendo ou te fazendo ser igual a Jesus Cristo.
O sentido da vida é ser igual a Jesus. Independente de onde você vá. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Eu quero chamar o Ministério de Louvor também, porque nós vamos celebrar a ceia hoje. Feche teus olhos em nome de Jesus. Deus tem um sentido para a sua vida. Se você ainda não conhece o sentido e a razão e o propósito, fale com teu Pai que é Deus. Deus, Ele não esconde segredos daqueles que o amam. Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que revela mistérios. Se há algo na tua vida que você quer experimentar esse ano, você nunca experimentou, Deus vai te dar. Você quer experimentar um dom para o teu ministério? Pede. Agora não adianta pedir dom que você não vai usar. Não adianta pedir dom para a tua vaidade. Se aparecer. O propósito é o que, gente? É a glória de Deus. Você está pedindo o que dentro da tua casa? Está pedindo o que dentro do teu coração? O que você está falando? Conta a verdade, conta os seus medos. Conta para Deus os seus pecados. Diga para Ele: Deus, eu peco aqui, ó, é aqui que eu estou tombando. Qual é a razão dessa carência? Qual é a razão dessa fome, esse desejo? De onde que vem isso? Por que eu minto? Por que eu roubo? Por que eu sou tão estúpido? Por que eu não consigo? Me faz ser igual o teu filho Jesus. Você quer isso? Você quer andar com Deus? Quer andar com Deus esse ano? Bota a mão no seu coração e diz: eu quero andar com Deus. Só isso. Bota a mão no seu coração para Deus ver. Eu quero andar com Deus esse ano. Pai querido, o Senhor tem um sentido, o Senhor tem uma direção. Antes dos nossos dias existirem, todos eles já te eram conhecidos. Antes da gente ser formado no ventre, na barriga de cada uma de nossas mães, os nossos dias já tinham sido traçados. Antes da palavra sair da minha boca, da boca do teu filho, o Senhor já conhece. O Senhor conhece o deitar, o levantar. O Senhor conhece muito bem tudo aquilo que passa em nós. Hoje, nós, mais uma vez, entregamos ao Senhor nossas vidas, confessando que, muitas vezes, o que experimentamos não faz sentido. Muitas vezes nós olhamos para trás e, por que eu tive que passar por isso? Mas nós também vamos olhar para frente, para entender exatamente por que o Senhor nos levou para onde o Senhor nos levou. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor, que é Pai, traga respostas e que hoje os teus filhos saiam daqui com essas respostas. Que o Senhor, Pai, revele propósitos. Que o Senhor tire toda a sombra, toda a escuridão, toda a teimosia, toda a desobediência, toda a procrastinação, toda a preguiça. Faz os teus filhos levantarem, faz os teus filhos avançarem. Tira o medo, tira a covardia, enche os teus filhos de sabedoria e coragem, para que eles cumpram o seu propósito. E para que o Senhor, Pai, que já deu sentido, o Senhor não vai dar, o Senhor já deu um sentido. Faça os teus filhos escolherem a melhor parte. Faça os teus filhos decidirem ser igual a Jesus Cristo. Eu oro assim e os abençoo, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém? Antes da gente celebrar a ceia, quem é visitante, você vai ver ali no fundo, na porta, um moço que está de camisa amarela. Faz assim, pastor Paulo, para todo mundo que é visitante te ver. Procura o pastor Paulo. Você está vindo morar em Curitiba, essa igreja existe para abençoar a sua vida. A igreja tem muita gente de férias hoje, mas semana que vem acreditamos que já estejam quase todos voltando.
Os pastores aqui, eles são pastores presentes. Os pastores aqui são pastores que fazem parte da caminhada e se misturam com o rebanho. Você que quer ser batizado, primeiro batismo está marcado para a última semana de março, junto com Intercessão em Chamas. Procura o pastor Paulo para passar pelas águas do batismo. Você que está afastado, desviado, pastor, eu quero entrar numa célula de relacionamento. As células são de relacionamento, elas recomeçam dia 15. Você também é nosso convidado, amém? Vamos adorar o Senhor? E eu vou convidar. Nós temos ceias aqui à direita de vocês, temos ceias à esquerda e temos ceia lá no fundo. E eu queria que todos vocês pegassem os elementos, todas elas foram limpinhas com álcool, fique tranquilo. Já tem o pão, já tem o vinho. Peguem a ceia que nós já vamos celebrar juntos. Amém. Somos uma igreja aqui, vem cá. Você que faz parte de outra igreja, você é convidado. Não há nenhuma proibição. Pelo contrário, a Bíblia não diz para você não tomar a ceia. Cada um examine-se a si mesmo e tome. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu vos entreguei aquilo que também recebi. Está aí. Recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Pode passar ali para todo mundo ver. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão. Ele vai ser traído e vai celebrar a ceia. E tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre, até aí, tá, Maurício? Porque sempre que o comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Dando um testemunho de que Jesus, Ele vai voltar. E nós fazemos isso para a gente não se esquecer. É em memória. A comida na mesa sinaliza pacto, sinaliza aliança. Depois de terem ceiado, ele pega o pão e ele parte. É para anunciar, tá vendo o pão vivo que desceu do céu? Não é assim que Jesus se autoproclama? Eu sou o pão vivo. Ele vai ser partido, ele vai ser esmagado, ele vai ser morto. Sabe para quê? Para perdão do seu pecado. Amém. O castigo, você pode ter feito uma burrada na tua vida, querido. Aqui, aliás, só tem pecador, né, Darcy? Eu e Darcy e você, somos todos pecadores arrependidos. Aqui não tem ninguém perfeito, aqui só tem gente. E aqui ninguém é melhor do que ninguém. Não existe alguém que é pior ou alguém. Deus não vê desse jeito. Deus não tem filhos especiais. Deus tem filhos. E você é tão especial quanto eu. Esse Deus, ele enviou Jesus para retirar o pecado de nós. Foi para isso que ele veio. E o sangue, ele marca essa presença da pureza na sua vida. Então queria que agora, se você quiser até trocar o cálice com alguém, eu vou trocar meu cálice com o Darcy. Você pode trocar com quem está do seu lado, se quiser. Isso. Mas primeiro você pega o pão, você pode comer, mastiga ele, mastiga o pão. Jesus foi moído na cruz. E agora pode celebrar o vinho. Irmão Darcy vai orar e vai dar a bênção sobre nossa vida. Pai amado, esta é a razão de nós estarmos aqui nesta manhã reunidos, Pai, em Teu nome.
lembrando, ó Pai, do sacrifício vivo ali na cruz do Calvário. Pai, nós sabemos que nós não somos nada merecedores, mas o teu amor para conosco é tão grande, que tu, antes de tu criaste qualquer coisa, tu já preparaste o teu filho para morrer na cruz por nós. Nós queremos te render, ó Pai, toda a honra e toda a glória. Nós queremos dizer, ó Pai, que embora nós não merecêssemos, mas tu nos compraste, pagaste um preço alto ali na cruz, e queremos, ó Pai, te render toda a honra e toda a glória. Que todos, ó Pai, os homens e mulheres e crianças desse mundo possam reconhecer em Ti como o Senhor Salvador, o Senhor que pagou o preço e quer resgatar a cada um e quer levá-los ao lar eterno. Obrigado por participar dessa ceia. Obrigado, Senhor, porque Tu nos aviva, Tu, ó Pai, nos completa, Tu enche os nossos corações de graça, de esperança, de um ano novo, ó Pai, debaixo do Teu poder, do Teu amor e da Tua graça. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe a todos, um bom domingo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre. Amém. Amém? Deus abençoe, gente.